arqueólogo israelense anunciou para o mundo que ela havia descoberto ruínas do Palácio do Rei Davi em Jerusalém. A cidade de Davi é mais do que apenas uma atração turística. É também uma escavação arqueológica em andamento. A Bíblia diz que foi aqui que o rei Davi construiu seu palácio. E um arqueólogo diz que encontrou isto. Durante séculos, os historiadores disseram que ele nunca existia. Um mito, uma lenda, uma história contada, para fazer as pessoas se sentirem poderosas. Hey, David, o menino que matou um gigante. Este é o Herbat Kifa, no Vale de Elá, não muito longe daqui, diz a Bíblia. Davi matou o gigante Golias. O rei que governava Jerusalém era descartado como fantasia. Até arqueólogos descobriram algo não. Uma esperada. Paredes maciças. Pedra. Fundações construídas com precisão. Complexo que só poderia pertencer a um rei. O Palácio Perdido de Davi. Escondido. À vista de todos, enterrado por milhares de anos. E o que eles encontraram lá dentro. Não se trata apenas de reescrever a história. Um israelense arqueólogo diz que encontrou a cidadela lendária capturada pelo rei Davi. Essa conquista permitiu que Davi estabelecer Jerusalém como a capital de Israel. Destrói tudo o que nós pensávamos que sabíamos sobre a Bíblia. Mundo, o reino perdido do rei Davi. Para entender o porquê dessa descoberta, assuntos. Você precisa entender como. O mundo acadêmico desejava ardentemente o rei David para ser ficção. Durante décadas, uma escola de pensamento dominou. Arqueologia bíblica que analisava o Antigo. Relatos do Testamento com extremos. Ceticismo. Esses estudiosos conhecidos como os minimalistas argumentavam que a Grande União, o reino descrito na Bíblia, nasceu e o Império de Davi e Salomão se estendendo. Do Egito à Mesopotâmia, era uma fantasia, criada séculos depois por escritores, tentando fabricar um passado heróico para seu povo. O argumento deles era simples, e à primeira vista, convincente. Se Davi era um rei tão poderoso, onde estavam as provas? Onde estavam os palácios? Onde ficavam os administrativos? Edifícios? Onde estavam os monumentos e inscrições que todas as outras antigas? Rei abandonado? Jerusalém havia sido extensivamente escavada por mais de 100 anos. Arqueólogos havia escavado camada após camada de ocupação antiga, encontrando bastante evidências de períodos posteriores, mas quase nada do século X, a ponto C. A época em que Davi supostamente teria vivido, ter reinado. Eles encontraram pequenos, caças, estruturas modestas, evidência de uma sociedade agrária simples, não um reino poderoso, os minimalistas, declarou Vitória. Davi, se é que ele existiu, de fato, não era nada mais do que um morador local. Senhor da guerra. Essa. Um pequeno chefe cuja lenda tinha, cresceu muito além de sua importância real. A monarquia unida, descrita no primeiro. A Bíblia era um mito, uma invenção piedosa, criado para servir a propósitos políticos. Séculos depois dos eventos que supostamente ocorreram. Descrito. Isso não era uma exceção. Posição. Esta era a posição acadêmica convencional. Consenso. Os livros didáticos foram reescritos. Foram produzidos filmes documentários. A história do rei Davi foi relegada a um segundo plano. Mesma categoria que outras lendas antigas. Literatura interessante, que revelou nada sobre a história propriamente dita. Mas lá, havia um problema com essa conclusão de que os minimalistas foram sistematicamente ignorados. Jerusalém é uma das mais cidades continuamente habitadas por humanos. História. Foi construída, destruída, reconstruída e transformada dezenas de vezes, mais de 3.000 anos. Os pontos de escavação, diretamente até a época em que os romanos subjugaram, uma rebelião judaica e destruída. Jerusalém em 70 DC. Todo conquistador dos babilônios aos romanos, aos cruzados e otomanos demoliram o que veio antes e construiu algo novo em no topo disso, encontrando evidências do Jerusalém no século X. Antes de Cristo, é como tentando encontrar o fundamento da primeira casa já construída em Manhattan. Não é que as evidências não existam. Existem.
é que ficou enterrado sob 3.000 anos de construção subsequente. Os arqueólogos entenderam isso. Limitação. Eles argumentaram que, se Davi foi realmente um rei poderoso, ele não teria construído apenas em sua capital, cidade. Ele teria fundado posições fortificadas por todo o seu reino, especialmente ao longo de suas fronteiras. Ele teria construído postos militares para proteger seu território dos inimigos. Esses locais periféricos, ao contrário de Jerusalém, podem ter sido abandonadas e deixadas para trás, intocado por milhares de anos. O raciocínio levou uma equipe ao topo de uma colina chamada Khirbet Qeiyafa, aproximadamente 32 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. O local oferece vista para o Vale de Ila, uma área natural deslumbrante, corredor entre a planície costeira e a região montanhosa de Judá. De acordo com, segundo os relatos bíblicos, este vale era onde o jovem Davi matou o gigante, Golias. De acordo com a lógica militar, ela era exatamente onde um rei construiria uma fortaleza para proteger seu reino. Pesquisas haviam constatado a presença de ruínas antigas no topo da colina, mas ninguém havia conduzido estudos sérios. Escavações. O local parecia inúmeras outras histórias não exageradas, espalhados por toda a região. Pilha de pedras sem futuro, que provavelmente não continha nada de particular. Quando a equipe começou as escavações em 2007, eles esperavam encontrar talvez um pequeno aldeia fortificada, talvez alguma cerâmica, possivelmente alguns artefatos no valor de catalogação. O que eles realmente encontraram mudou tudo o que pensávamos saber sobre o antigo Israel. A cidade de 2 portões, perdida para David, fortaleza. Como se erguia a cidade de Davi, oculto por quase 2.000 anos até que um arqueólogo britânico iniciou uma descoberta, que continua até hoje. A única coisa que eles descobriram foi a parede. Não uma barreira de pedra simples, do tipo encontrado, em torno de pequenas aldeias, mas uma enorme fortificação construída com pedras enormes, pesando várias toneladas cada. A parede era com mais de 3 metros de espessura em alguns pontos. Construído usando uma técnica que exigia conhecimento sofisticado de engenharia e enormes quantidades de trabalho organizado. Isso não era algo que um chefe tribal faria. Poderia construir algo com algumas dezenas de seguidores. Isso exigiu centenas de trabalhadores, operando sob comando central, com arquitetos que entendiam de estruturas de suporte de carga, oficiais de construção e logística que poderia coordenar a extração de pedra, transporte e colocação de grandes blocos de pedra. Enquanto eles continuavam, à medida que as escavações avançavam, a escala do sítio arqueológico tornou-se cada vez mais claro. Isso não era pequeno, posto avançado. Era uma cidade planejada, abrangendo mais de 6 acres cercados por muralhas de fortificação que se estendiam por mais de 2.000 pés. A construção mostrou evidência de planejamento unificado, ou seja, todo o complexo foi projetado e construído como um projeto único, em vez de ir crescendo organicamente ao longo do tempo. Alguém, com enormes recursos e autoridade, tinha ordenado a existência desta cidade. Arqueológica enviou amostras de material orgânico encontrado sob o piso, níveis para datação por radiocarbono, oliva, fossas, grãos, carvão vegetal de origem antiga, incêndios. Os resultados voltaram colocando a construção firmemente estabelecida no século X, a ponto C. O período exato em que David era para ter chovido. Pela primeira vez em um século de escavações, arqueólogos haviam encontrado um grande local fortificado visto precisamente do lado direito. Período de tempo para corresponder ao Monarquia Unida Bíblica. Os minimalistas argumentavam que não havia nada disso. Os sítios existiam porque o próprio reino era ficção. Esse argumento acabaram de ser demolidas, mas as paredes estavam. Apenas o começo das surpresas. Como a equipe removeu os destroços do perímetro, eles fizeram uma descoberta.
que nunca havia sido visto antes em nenhum lugar local na região. A cidade tinha 2 portões. Isso pode não parecer significativo, até você entender o antigo. Arquitetura militar. Os portões são o ponto fraco em qualquer sistema. Fortificação. São os locais onde os inimigos concentram suas tropas. Attacks. Todas as outras cidades desse período tinham um portão único. Fortemente fortificado e fácil. Defender. Construir 2 portões dobra a quantidade. Sua vulnerabilidade. Ninguém faz isso, sem um motivo muito específico. A equipe consultou os textos bíblicos. No livro de Samuel, há uma referência a uma cidade chamada Shahim. O nome traduz-se literalmente como 2 portões. Os estudiosos debatiam há muito tempo se Shahim era ou não a pessoa que o compunha. Era um lugar real ou um símbolo? Invenção. Aqui estava uma cidade, exatamente da época em que o período de tempo correto, com exatamente a característica que explicaria. Esse nome, a cidade mencionada na Bíblia como existente durante o reinado de Davi, tinha sido encontrado e foi construído em uma escala que somente um governo central poderoso poderia alcançar. Os próprios portões revelaram construção sofisticada. Eles eram integrados a um sistema de muralha de casamata, significando uma parede dupla com câmaras, construído no espaço. Entre estes, as câmaras serviam em múltiplos propósitos, oferecendo espaço de armazenamento e acomodações para soldados e adicionais. Resistência estrutural. Este tipo de arquitetura requer cuidados avançados. Planejamento. Você não constrói muralhas de casamatas por acidente. Você os constrói porque você tem arquitetos que entender a técnica e um governo que consegue executar tarefas complexas, projetos de construção. Dentro do portão. Nas áreas, a equipe encontrou bancos de pedra, organizados segundo um padrão específico. Essas descrições coincidiam com as da antiguidade. Textos de como os anciãos da cidade se reuniam para conduzir negócios oficiais, resolver disputas e administrar a justiça. Os portões não eram apenas estruturas defensivas. Eram centros administrativos, lugares onde a autoridade do rei era exercida por meio de seu designado autoridades. Isso foi uma prova de governança. Evidência de burocracia. Evidência exatamente do tipo de estado organizado que os minimalistas disse que não existia. A cerâmica que provou ser um reino. Eles estão encontrando um verdadeiro tesouro de artefatos, incluindo moedas e 2.000 peças de cerâmica por dia. A cerâmica contava uma história que ninguém poderia descartar. À medida que as escavações continuavam, a equipe recuperou centenas de peças de cerâmica, vasos das ruínas, jarros de armazenamento, panelas de cozinha, pratos para servir. O tipo de objetos do dia a dia que revelam como as pessoas viveu de verdade. O que tornou essas embarcações notáveis foi sua uniformidade. Não eram feitas à mão, por famílias individuais, com cada peça, apresentando características únicas. Eles eram padronizados, produzidos em massa, fabricados de acordo com as especificações que foram consistentes em todo o local. Isso é extremamente importante porque a produção padronizada de cerâmica requer fabricação centralizada. Isso requer oficinas operando sob alguma forma de controle de qualidade. Isso requer sistemas de distribuição para movimentar produtos acabados. Produtos dos produtores aos usuários. Em outras palavras, é necessário um governo. Pequenas aldeias produzem diversos produtos. Cerâmica individual. Os reinos produzem produtos padronizados. Khirbet Qeiyafa era, produzindo bens de nível real. Mas a cerâmica continha ainda mais. Pista importante. Muitos dos armazenamentos, os potes tinham marcas em suas alças, símbolos impressos na argila, antes do disparo. Estes não foram aleatórios, decorações. Eram administrativas, marcas, versões antigas de oficiais. Carimbos indicando que o conteúdo dessas embarcações pertencem ao governo. Isso é uma prova de tributação. Alguém estava coletando excedentes agrícolas de a população circundante, armazenando-o em recipientes oficialmente identificados e armazenados em depósitos governamentais. Não pode haver tributação sem um cobrador de impostos. Não pode haver cobradores de impostos sem um rei.
As evidências dietéticas foram igualmente reveladoras. Os sítios arqueológicos acumulam restos de comida ao longo do tempo, e os ossos deixados para trás nos dizem o que os habitantes comiam. Em Khirbet Qeiyafa, a equipe encontrou ossos de gado, ovelhas e cabras, animais domésticos comuns na região. O que eles não encontraram foi igualmente importante. Não havia ossos de porco, nenhum sequer. Essa ausência é diagnóstica. Sítios próximos da mesma época, particularmente aqueles associados aos filisteus, que viviam na planície costeira, contêm abundantes restos de porco. Os filisteus comiam carne de porco regularmente, mas os habitantes de Khirbet Qeiyafa não. Eles seguiam restrições alimentares que correspondiam às práticas descritas nos textos bíblicos como características do povo de Judá. Este não era um posto avançado filisteu nem uma cidade cananeia. Este era um assentamento cujos habitantes seguiam os costumes do povo de Davi. Então veio a inscrição. Em uma das salas, perto do portão, os arqueólogos encontraram um fragmento de cerâmica com inscrições. Não eram rabiscos aleatórios, mas um texto organizado escrito em uma forma primitiva do alfabeto hebraico. Este ostrachon, como é chamada essa cerâmica inscrita, continha o que parecia ser uma mensagem sobre justiça social. O texto fazia referência à proteção dos pobres, das viúvas e dos órfãos, temas que ecoam por toda a tradição profética bíblica. A importância das inscrições não pode ser subestimada. Os minimalistas argumentavam que a escrita era rara ou inexistente em Judá no século X a.C. Eles afirmavam que a literatura sofisticada da Bíblia não poderia ter sido produzida por pessoas essencialmente analfabetas. Ali estava a prova física de que a escrita existia nas cidades fronteiriças, exatamente durante o período em que se supõe que Davi tenha reinado. Se escribas escreviam textos sobre justiça social em um posto militar, o que estariam escrevendo na capital? A tecnologia encontrada no sítio arqueológico reforçou a imagem de uma sociedade sofisticada. Ferramentas e armas de ferro apareceram por toda parte na escavação. O ferro era a tecnologia avançada da época, exigindo conhecimento especializado para sua fundição e forja. A descoberta de implementos de ferro em Khirbet Qeiyafa comprova que o reino tinha acesso à metalurgia de ponta e podia se dar ao luxo de equipar até mesmo suas instalações fronteiriças com os melhores equipamentos disponíveis. Esta não era uma sociedade pobre e atrasada que sobrevivia com as sobras da Idade do Bronze. Este era um reino rico e tecnologicamente avançado. Uma cápsula do tempo do século X. Tudo o que a equipe havia encontrado apontava para uma autoridade central organizada. As muralhas, os portões, a cerâmica padronizada, o sistema tributário, o nível de alfabetização, a tecnologia avançada. Tudo indicava a presença de um governo poderoso. Mas os minimalistas ainda podiam argumentar que talvez se tratasse apenas de uma comunidade local bem organizada, e não de evidência de um grande reino. Esse argumento desmoronou quando os arqueólogos chegaram ao ponto mais alto do sítio arqueológico. No topo da colina, posicionado de forma a ser visível de qualquer ponto da cidade e a quilômetros de distância, do outro lado do vale abaixo, eles descobriram um edifício imenso, diferente de tudo o que havia no assentamento. A cerca de 20 quilômetros de Jerusalém, Khirbet Qeiyafa era uma cidade fronteiriça no reino de Judá, não muito longe da cidade natal de Golias, Gate. A estrutura tinha aproximadamente 10 mil pés quadrados, cerca de 930 metros quadrados. Enorme para qualquer construção de 3 mil anos atrás. As paredes foram construídas com pedras cuidadosamente talhadas, e não com as pedras brutas usadas em casas comuns. Os cômodos eram amplos e abertos, projetados para funções públicas, em vez da vida doméstica privada. A disposição era deliberada, atraindo a atenção de todos que entravam por qualquer um dos dois portões abaixo. Isto era um palácio, não uma casa, não um armazém. Um edifício administrativo real, situado no ponto mais alto de uma cidade fortificada, para projetar poder e autoridade. Sua posição reproduzia as descrições bíblicas de como os edifícios reais eram situados em relação aos portões da cidade e às muralhas defensivas. Alguém que entendia de como os reis construíam estava projetando esta cidade. A planta do palácio revelava sua função. Existiam grandes áreas de recepção, onde os funcionários podiam tratar de assuntos administrativos e receber visitantes. Havia salas menores que provavelmente serviam como escritórios administrativos. Havia instalações de armazenamento integradas ao complexo,
permitindo que a arrecadação e a distribuição de bens tributados fossem gerenciadas a partir da sede do poder local. Este era um centro administrativo provincial, uma extensão da autoridade real em uma região fronteiriça de importância estratégica. As implicações eram impressionantes. Se esse nível de construção sofisticada existia em um posto de fronteira, o que deveria existir na própria Jerusalém? Os minimalistas apontavam para a ausência de arquitetura monumental em Jerusalém como prova de que nenhum grande reino existia ali. Mas Khirbet Qeiyafa provou que o reino era capaz de construir arquitetura monumental. Provou que Judá, no século X a.C., possuía a capacidade organizacional, a habilidade tecnológica e a sofisticação administrativa para criar exatamente o tipo de estruturas descritas na Bíblia. A ausência de vestígios semelhantes em Jerusalém era um problema de preservação e ocupação contínua, não evidência de ficção histórica. A duração da cidade forneceu confirmação adicional. A análise das camadas arqueológicas mostrou que Khirbet Qeiyafa foi ocupada por um período relativamente curto, talvez de 40 a 50 anos, antes de ser destruída e abandonada. Nunca foi reconstruída, nunca foi reocupada. A camada de destruição selou tudo abaixo dela como uma cápsula do tempo, preservando a ocupação do século X a.C. Com notável clareza, essa cronologia coincidia com o relato bíblico da monarquia primitiva. Os reinados de Davi e Salomão juntos abrangeram aproximadamente 80 anos. Uma fortaleza fronteiriça construída durante o seu tempo e destruída pouco depois teria exatamente a aparência que os arqueólogos encontraram. A própria destruição tinha significado. O sítio arqueológico apresentava evidências de um ataque violento. Muros foram derrubados. Prédios foram incendiados. A cidade não foi abandonada pacificamente. Ela foi conquistada. Registros históricos indicam que o faraó egípcio Sisac conduziu uma campanha militar pela região aproximadamente 40 anos após a datação tradicional do reinado de Davi. Uma fortaleza que protegia a entrada de Jerusalém teria sido um alvo natural para tal campanha. As evidências arqueológicas de destruição corroboram os registros históricos. Reino desenterrado. As descobertas em Khirbet Qeiyafa não provaram que cada palavra do relato bíblico seja literalmente precisa. A arqueologia raramente fornece esse nível de confirmação para qualquer texto antigo. Ainda existem debates sobre detalhes específicos, cronologias e interpretações que continuarão por gerações. Mas o que a escavação realizou foi muito mais significativo do que resolver disputas menores. Ela demoliu o argumento central da posição minimalista de forma completa e permanente. Esse argumento, repetido em periódicos acadêmicos e salas de aula universitárias por décadas, afirmava que nenhum reino poderoso existiu em Judá no século X a.C., porque nenhuma evidência de tal reino jamais havia sido encontrada. A ausência de evidências, insistiam, era evidência de ausência. Sem palácios, não havia reis. Sem arquitetura monumental, não havia Estado organizado. O silêncio da terra significava que a Bíblia era ficção. Agora, a terra não estava mais em silêncio. Agora, provas haviam sido encontradas. Provas maciças. Provas inegáveis. Evidências que só poderiam ser explicadas pela existência de um governo centralizado, poderoso e administrativamente sofisticado, operando exatamente no tempo e lugar em que a Bíblia dizia que o reino de Davi existia. Os minimalistas haviam construído toda a sua argumentação sobre uma negação. Eles haviam declarado vitória porque não conseguiam encontrar o que procuravam. E agora, o que não conseguiam encontrar estava bem diante deles, do alto de uma colina, com vista para o Vale do Ala. A resposta acadêmica a Khirbet Qeiyafa foi reveladora, expondo mais o orgulho institucional do que a objetividade acadêmica. Alguns pesquisadores aceitaram as evidências honestamente e revisaram suas posições. Reconheceram que a cronologia minimalista precisava de ajustes significativos e que o século X a.C. era mais sofisticado do que se acreditava anteriormente. Esses estudiosos demonstraram a coragem intelectual que a ciência supostamente exige, a disposição para mudar conclusões quando novos dados assim o exigem. Outros não reagiram com tanta elegância.
Alguns tentaram minimizar a importância das descobertas, argumentando que talvez o sítio arqueológico tivesse sido construído por alguma outra potência. Talvez os filisteus tivessem construído essa enorme fortaleza. Talvez uma cidade-estado cananeia fosse a responsável. Talvez qualquer outra entidade que não o reino de Judá a tivesse construído. Porque admitir que Judá a havia construído significava admitir que os minimalistas estavam errados há décadas. Mas essas explicações alternativas ruíram sob análise. As evidências alimentares contradisseram conclusivamente a origem estrangeira. A ausência de ossos de porco significava ausência de filisteus. Os estilos de cerâmica correspondiam às tradições das terras altas da Judéia, e não à manufatura costeira. A inscrição utilizava a escrita hebraica antiga, não os sistemas de escrita filisteu ou cananeu. Todas as evidências apontavam exatamente para o que os arqueólogos afirmavam. Uma cidade fortificada, construída pelo reino de Judá durante o reinado do rei Davi. Alguns céticos se refugiaram em objeções cada vez mais restritas. Admitiram que sim, talvez uma cidade fortificada existisse, mas isso não provava que o próprio Davi ordenara sua construção. Eles reconheceram que sim, talvez um governo centralizado operasse na região, mas não podíamos ter certeza de que se tratava do governo específico descrito na Bíblia. Essas objeções não compreendiam a questão central. Os minimalistas não haviam discutido reis específicos ou estruturas administrativas precisas. Eles argumentaram que nenhum estado organizado significativo existiu durante esse período. Eles alegavam que Judá, no século X a.C., era um lugar atrasado, com aldeias dispersas, incapaz de construções monumentais ou de uma governança sofisticada. Khirbet Qeiyafa provou que essa alegação era completamente e absolutamente falsa. Desde as descobertas iniciais, mais sítios arqueológicos foram descobertos. Outras posições fortificadas do mesmo período foram identificadas ao longo do que teriam sido as fronteiras do reino de Davi. Khirbet al-Shii, a poucos quilômetros de Qeiyafa, apresenta características semelhantes. O mesmo ocorre no sítio arqueológico de Bet Shemesh. Cada nova escavação revela o mesmo padrão. Construção maciça, que exigiu recursos centralizados. Cerâmica padronizada, indicando produção controlada pelo governo. Evidências de planejamento e administração que somente um Estado organizado poderia proporcionar. O padrão é consistente em vários locais. No século X a.C., um poderoso reino organizado operava nas terras altas da Judéia, construindo fortalezas, cobrando impostos, mantendo escribas e projetando poder exatamente como descrito nos textos bíblicos. Os estudiosos que dedicaram suas carreiras a declarar Davi um mito praticamente silenciaram. Seus livros permanecem nas prateleiras das bibliotecas, mas suas conclusões foram superadas por pedras, cerâmicas e ossos que contam uma história diferente. Alguns até se retiraram discretamente do debate. Outros passaram a apresentar novos argumentos que admitem a existência básica do reino, embora contestem detalhes. Pouquíssimos reconheceram publicamente o quão completamente errados estavam ou se desculparam por décadas de declarações confiantes que agora são contraditas pelas evidências. O Palácio de Khirbet Qeiyafa ergue-se como testemunho físico de uma realidade histórica que os céticos passaram décadas negando. Suas paredes foram construídas por trabalhadores a serviço de um rei. Seus aposentos foram projetados para a administração de um reino. Sua localização foi escolhida para projetar a autoridade real sobre um vale de importância estratégica vital. Cada pedra em seus alicerces é um argumento contra aqueles que declararam Davi um mito. E com 95% do sítio arqueológico ainda inexplorado e sítios semelhantes sendo descobertos por toda a região, o silêncio dos céticos provavelmente se tornará ainda mais profundo. A terra falou e as pedras contaram sua história. Mas quanto disso estamos prontos para ouvir? Para cada fortaleza descoberta, para cada palácio revelado, ainda existem camadas de história enterradas, aguardando a próxima descoberta para desafiar o que pensamos saber. O que mais esteve oculto por milênios, esperando que os olhos certos o desvendem? E se as evidências que já encontramos são apenas o começo, que verdades sobre o mundo do rei Davi e civilizações há muito perdidas ainda aguardam sob nossos pés? A história não terminou.